meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem. Vamos juntos meditar o Evangelho deste domingo, que é retirado do capítulo 18 de Mateus, versículos de 15 a 20. O trecho do Evangelho de hoje é retirado do capítulo 18 de Mateus e constitui uma parte diferenciada de todo o restante do escrito. Nessa parte, nós vamos encontrar alguns ensinamentos de Jesus que se relacionam com a vida das primeiras comunidades cristãs. Esta parte é chamada de o discurso eclesiástico e traz como tema a correção fraterna e a oração em comum. Primeiro, Jesus ele deixa claro a responsabilidade de seus discípulos e seguidores na salvação dos outros membros da comunidade. O discípulo de Jesus, o cristão, ele tem a responsabilidade de fazer o bem e de ajudar aqueles que praticam o mal ou aqueles que pecam para que voltem a viver uma vida de filhos e filhas de Deus. Aqui entra o mandato da correção fraterna que se encontra no texto do Evangelho deste domingo. Esse capítulo, do qual são extraídos o trecho de hoje e do próximo domingo, foi escrito para responder a problemas que aconteciam dentro das comunidades cristãs. Por exemplo, os primeiros cristãos queriam saber quem deveria ser o primeiro, o último da comunidade. O que eles deveriam fazer se acontecessem escândalos? O que deveriam fazer se um cristão se perdesse ou se afastasse da comunidade? Queriam saber como deveriam corrigir um irmão que errasse. Quantas vezes eles deveriam perdoar? Quais eram as atitudes que eles teriam que tomar em relação a alguém que errou ou pecou? E como é que eles poderiam corrigir um irmão que pecasse, que errasse? Na comunidade dos primeiros cristãos, como muitas vezes nas nossas, crescia a ambição e se cultivavam sonhos de grandeza de membros que se consideravam mais importantes do que os outros. Havia pouca consideração para com os pequenos, que até chegavam a ser desprezados. Estes pequenos são aqueles que pecam e erram, e por isso corriam, e ainda correm, o risco de se desviarem e de se tornarem incrédulos, se afastando da comunidade. A lição do Evangelho de hoje, curiosamente, ela fala sobre a correção fraterna e está localizada depois da parábola da ovelha perdida, que nós vamos encontrar em Mateus 18, de 12 a 14. Logo em seguida a essa parábola que Jesus conta, vem-nos a lição do Evangelho de hoje. A parábola da ovelha perdida, portanto, ela serve de ilustração para o ensinamento de hoje. Quer dizer, serve para detalhar o tema da correção fraterna. O pequeno, de que Jesus vai falar anteriormente ao trecho de hoje, é aquele que, embora ele creia em Jesus, mesmo assim, ele está fadado a cometer erros. E Deus, ele se preocupa como pastor, que procura a ovelha extraviada. Se o próprio Deus, ele cuida do pequeno para que ele não se perca, a comunidade deve fazer o mesmo procedimento para os seus membros que erram. Todos nós que somos a Igreja de Cristo, não constituímos uma comunidade de pessoas perfeitas, mas de pessoas em busca da perfeição. Ninguém de nós é perfeito, e não é porque seguimos a Jesus que estamos livres de cometer erros. Todos nós somos convidados a manifestar a nossa responsabilidade para com o irmão que erra ou que peca. Aqui não se trata de condenar, mas de fazer a correção fraterna para que se estabeleça o amor. A lei do amor, com certeza, ela obriga a um esforço para reconduzir o irmão ao bom caminho. Por isso que há uma coisa que absolutamente não deveria ser feita, mas que infelizmente é costume ser a primeira coisa que se faz. Quando o irmão erra ou peca, comete um pecado, nós saímos espalhando a notícia do erro que ele cometeu. Isto é o que chamamos de difamação. A difamação ela provoca a humilhação de quem errou, ela irrita, fazemos as pessoas insistirem no mal. Quando difamamos a imagem de alguém, nós estamos perdendo para sempre a oportunidade de recuperar aquele irmão ou irmã. A difamação ela pode destruir o homem. Vai nos dizer o livro do Eclesiastes. Um golpe de chicote deixa uma marca, mas um golpe de língua quebra completamente os ossos. Você já parou para pensar que a difamação, isto é, a nossa língua, ela pode matar o irmão? Ela pode arruinar uma família e pode destruir um casamento? Há quem pense que, por ter falado a verdade, pode ficar tranquilo. Mas a verdade que não produz amor, mas que provoca perturbação, desunião, que gera discórdia, ódios e rancores, ela não deve ser dita.
A verdade que mata, ela se opõe à vida. O caminho que Jesus propõe para dizer a verdade ao irmão que está cometendo erros ou pecados inclui alguns passos. E o cenário é bem claro. Jesus se dirige ao povo que o escuta, considerando que todos são filhos e filhas do mesmo Deus, do mesmo Pai. O vínculo que nos une como povo e com Jesus é uma fraternidade profunda. Esse é o laço que interrelaciona cada um de nós. Nós somos uma família de irmãos. Portanto, o membro da comunidade, que é nosso irmão ou irmã, ele pode pecar. E ainda mais, ele vai pecar porque ele é parte da nossa humanidade. O importante é a atitude diante do erro cometido. E aí Jesus vai nos dizer: vá e mostre o erro dele, mas em particular. A tarefa do irmão da comunidade não é deixar passar as situações conflituosas como se nada tivesse acontecido ou criticar alguém pelas costas. Jesus nos convida a ter um compromisso mais profundo. Jesus nos pede para irmos à procura da pessoa e dialogar com ela para que ela possa mudar a sua conduta. Os membros de uma comunidade, e especialmente os responsáveis por ela, não podem permanecer indiferentes diante das atitudes dos irmãos. Senão, pelo contrário, eles devem procurar trabalhar pela mudança da pessoa. E aí você pergunta, e se a pessoa ela rechaçar a correção? Jesus vai nos dizer o que fazer. Se ele não lhe der ouvidos, tome com você mais uma ou duas pessoas para que toda a questão ela seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Caso a pessoa não queira ouvir a correção, ela não pode ser abandonada no imediato. Pelo contrário, Jesus sugere ir à procura de outras pessoas para tentar ajudar a pessoa a mudar sua atitude. Jesus continuamente ele insiste na possibilidade da conversão, da mudança, de ganhar a pessoa e não deixar que ela fique atrapalhada no seu próprio erro. No Evangelho de hoje, nós somos convidados a procurar sempre a luz, a saída, e não permitir que a obscuridade do pecado, do erro, do descuido, da imperfeição, da falha, ela ganhe vida na vida do nosso irmão ou da nossa irmã. Nós somos responsáveis pela vida dos nossos irmãos e irmãs. Ninguém pode se salvar sozinho. Como disse o Papa Francisco, somos todos irmãos e não devemos de forma alguma subjugar os outros. Meus irmãos e minhas irmãs, um defeito frequente naqueles que têm a autoridade, tanto a autoridade civil quanto a autoridade eclesiástica, é exigir dos outros coisas, ainda que justas, que eles não praticam pessoalmente. Nós, os discípulos de Jesus, não devemos buscar títulos de honra, de autoridade ou de supremacia. Eu digo-lhe que, pessoalmente, me dói ver pessoas que vivem psicologicamente correndo atrás de vaidades, de honrarias. Os discípulos de Jesus não devem fazer isso, porque deve haver entre nós uma atitude simples e fraterna. Nós somos todos irmãos. E não devemos, de forma alguma, subjugar os outros e olhá-los de cima para baixo. Somos irmãos. Se recebemos qualidades do Pai Celeste, do nosso Deus, nós devemos colocá-las a serviço de nossos irmãos e não tirar proveito delas para nossa satisfação e interesse pessoal. Não devemos nos considerar superiores aos outros. A modéstia é essencial para uma existência que quer se conformar com o ensinamento de Jesus, que é manso e humilde de coração, e veio não para ser servido, mas ele veio para servir. O Evangelho desse domingo nos convida a amar o nosso irmão, mas não a pactuarmos com as atitudes erradas que ele cometeu, o que ele vem a cometer. Amar alguém é não ficar indiferente quando ele está no caminho errado. Faz parte do amor. Amar é corrigir, é alertar, é questionar, é orientar, é interpelar, é aconselhar para o bom caminho. Quem ama, educa e corrige. Quando uma pessoa faz parte de uma comunidade ou uma família, ela não tem como não chamar a atenção de quem está no caminho errado, moral e eticamente. E aí fica a pergunta para a nossa reflexão na liturgia desse domingo. Será que nos sentimos ainda como uma comunidade? Será que nós estamos tratando os outros membros da comunidade, os nossos irmãos, de pastorais, de grupos e de movimentos, como irmãos? Fica para nós esses questionamentos.